Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Boa noite, querido, graça e paz. Hoje nós estamos num culto de fundamentos da visão, como é o nosso primeiro domingo de cada mês. Nós falamos de fundamentos, não apenas os fundamentos da Igreja Verbo da Vida, mas também fundamentos da palavra sobre a qual nós embasamos nossa vida. A palavra de Deus, ela é a verdade. Amém? Querido, essa é uma afirmação muito profunda, porque a gente não pode tratar a palavra de Deus simplesmente como a gente, em algum momento da nossa vida, não sei os mais novos, mas da minha idade, e eu tenho certeza que os mais vintages que eu, já fizeram isso, né? Ou foram na casa de alguém que tinha aquela caixinha de promessa. Aí às vezes a gente queria aquele afagozinho, né, no nosso coraçãozinho. Aí a gente ia lá, puxava um versículo. Aí às vezes a gente não gostava, botava de volta, puxava outro, até que a gente sentisse que aquele versículo comunicou alguma coisa com aquilo que a gente está passando. A palavra de Deus é muito mais do que isso. Ela é o nosso guia. Ela é a rocha sobre a qual nós estamos firmados. E a palavra nos diz que quando nós estamos firmados sobre a rocha, nós não seremos abalados. Que pode vir o dia mau, pode vir a tempestade, mas a casa que está firmada sobre a rocha, ela não será abalada. Então a palavra de Deus é essa verdade, é essa rocha sobre a qual nós estamos firmados e sobre a qual nós devemos firmar a nossa vida. Porque isso é o que a palavra de Deus, ela pode ser para nós, mas ela só será assim se nós colocarmos a palavra no lugar a que ela pertence. Porque eu posso, se eu tratar a palavra de Deus de qualquer jeito, ela não desempenhará o poder que ela tem na minha vida. Se eu ignorar a palavra, se eu não viver de acordo com a palavra, se eu não balizar a minha vida de acordo com a palavra, por mais que ela tenha as respostas que eu preciso, eu não vou ter a ousadia de acessar o poder que ela tem. Então, nós devemos viver a cada dia procurando estar cada vez mais consciente daquilo que a palavra diz e vivendo na ousadia que ela nos permite viver. Para esse mês, nós vamos falar do tema Crescendo Espiritualmente. Nós fazemos essa comparação e ela é lícita porque o próprio apóstolo Paulo, Pedro também fez essa comparação, que fala sobre quando nós estamos em Deus, muitas vezes nós podemos nos encontrar como bebês espirituais. Ou seja, são pessoas que ainda não atingiram um nível para desfrutar da plenitude daquilo que está estabelecido na palavra. Então eu, quando recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, algo muda na minha vida, mas algo também precisa mudar no meu dia a dia para que eu me condicione a acessar a palavra e utilizá-la também no meu dia a dia. Amém? Porque pode ser que às vezes a gente se contente em vir a um culto como esse aqui, simplesmente para receber uma coisa boa, para abençoar a minha semana. Mas não é por isso que estamos aqui. Estamos aqui por um propósito muito maior. Estamos aqui porque
você faz parte desse tempo, e se nasceu nessa geração, nessa estação, é porque Deus espera que algo seja realizado através de você, para trazer um impacto através de você, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua igreja local, seja com as pessoas com as quais Ele te conecta. Você foi criado com um propósito. Só que se eu sou entre aspas, bebê espiritual, alguém que não procura crescer nas realidades da palavra, eu nunca vou me colocar no nível de poder abençoar e manifestar aquilo que Deus deseja manifestar na minha vida. Da mesma forma, querido, é possível no reino espiritual, já que nós não estamos falando dessa objetividade da matéria, da vida humana, eu posso viver uma estação na minha vida, onde eu estou quase que andando sobre as águas, de tamanha fé, de tamanha ousadia, mas eu posso no meio do caminho me dispersar, e mais uma vez me encontrar como um bebê espiritual diante de uma adversidade. Porque o conhecimento de Deus, ele é contínuo. Não existe nada, querido, que a gente viva ou conquiste no reino de Deus a respeito da intimidade e da presença do Espírito Santo, que não possa ser desfeito pelo nosso procedimento de vida. O crescimento espiritual, ele é constante e contínuo. E se eu me embaraçar, se eu me distrair, pode ser que eu desfaça aquele caminho que eu já andei. Muitas vezes, queridos, quando nós vamos para Jesus, pode ser que a gente se veja, passando por uma determinada situação, mas naquela semana a gente aprendeu sobre fé. E aí aquela situação aconteceu e você tomou posse daquilo que foi ministrado, e você ora para naquela situação, você declara para aquela circunstância, diz: circunstância, eu declaro sua falência, para trás de mim, recue. E aí você vê que aquela sua oração teve efeito, e você contou para todo mundo porque foi poderoso demais. Mas pode passar o tempo, e aquilo que você ouviu enfraqueceu, ficou morno, e aí veio uma situação parecida, e aquilo veio com você para cima de você como uma tempestade, e aquilo de alguma forma mexe com você. Por quê? Porque não existe essa garantia de que aquilo que você aprendeu em 1990 faz o mesmo efeito hoje, se você não se mantiver aquecido no fogo do Espírito e crescendo nas verdades da palavra. Precisamos estar vigilantes com o crescimento espiritual. Amém? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler apenas 2 versículos no momento. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 3 e 4, que diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Repita comigo: Deus, mais forte, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus tem essa expectativa sobre a humanidade, que ela seja salva. E uma vez que essa humanidade se torna a igreja sendo salva, Deus tem a expectativa de que essa igreja chegue ao pleno conhecimento da verdade.
Primeira coisa que eu quero falar aqui, que Deus deseja que você seja salvo. Graças a Deus você já foi salvo. Pode levantar assim sua mão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Isso significa o quê? Significa que quando você estava no mundo, você vivia segundo o curso desse mundo. Quando uma circunstância se levantava contra a sua vida, você se desesperava e talvez você, com a força do seu braço, já ia dar um jeito de resolver. Se não tivesse como, você ia extravasar de alguma maneira, porque é assim que, em geral, de uma maneira bem genérica, é assim que o mundo faz. O mundo reage às circunstâncias. E muitas vezes, essas circunstâncias, elas vêm, mexem com a emoção da pessoa, e se a pessoa está triste, se afunda na tristeza, e se a pessoa está com raiva, ela desconta em quem está perto. É assim o curso desse mundo. Mas a Bíblia aqui diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E essa salvação que chega para nós não é apenas a salvação de Cristo no sentido de não vou para o inferno, graças a Deus, desse perigo eu não corro mais. Não é só isso, mas é a salvação no sentido completo. Deus deseja que todos os homens encontrem a Jesus e em Jesus encontrem cura, encontrem restauração, encontrem libertação, encontrem o perdão dos seus pecados, encontrem prosperidade para viver nessa terra. E saibam que no dia da adversidade nós não estamos sozinhos para lutar na força do nosso braço. Esse é o desejo de Deus. Então, uma vez que eu sou salvo, eu entro e começo a viver uma nova realidade. Então, eu preciso entender que nova realidade é essa. Porque se eu sou salvo, mas não, e aí vem o complemento, e não chego ao pleno conhecimento da verdade, eu sou salvo e continuo me desesperando, continuo descontando nos outros quando sinto raiva, eu continuo me afundando em tristeza se alguma coisa me chateia. Sabe, você não tem que viver mais segundo os seus sentimentos, porque o justo, ele não vive por aquilo que vê, por aquilo que sente. O justo vive pela fé. Aleluia. Então essa nova realidade de viver pela fé, eu preciso conhecer. Então esse versículo que Paulo instrui a Timóteo, ele diz, é bom que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Preste atenção, ele usa o verbo chegar. Ou seja, eu saio de um lugar onde eu desconheço as coisas desse reino e vou conduzindo a minha vida de uma maneira que essa revelação, ela vai se abrindo para mim e essa revelação vai fazendo parte da minha vida até que ela chegue num nível de plenitude. Não é seja salvo e conheçam a verdade, porque o conhecer a verdade pode ser mais ou menos isso aqui. A gente vem, ouve uma palavra, estou conhecendo a verdade. Não, Deus te convida a permanecer de maneira constante, se aprofundando e crescendo espiritualmente no conhecimento dele, no conhecimento da palavra, no conhecimento do seu poder, no conhecimento do caráter de quem ele é. Amém? Em Efésios, vamos abrir. Aleluia. Efésios, no capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele diz a seguinte coisa, Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 16. Não cesso de dar graças por vós,
fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Então, para esclarecer, sobre crescer espiritualmente, a primeira coisa que eu quero deixar como importante para você é que você precisa viver a sua vida buscando chegar no pleno conhecimento da verdade. E por que lemos essa passagem aqui? Porque Paulo, ele está fazendo uma oração pela igreja, dizendo: olha, eu oro, eu intercedo para que os olhos de vocês sejam iluminados, ou seja, para que haja um descortinar, para que chegue revelação no seu interior. Revelação de quê? De quem você é, de como Deus te criou, como cada traço que Ele planejou, aquilo que é específico de você, como isso pode somar nesse tempo para ser colocado nas mãos dEle, para impactar vidas. Sabe, você não é desse jeitinho, estou falando de personalidade, à toa. Sabe, tem coisas sim, são traços ruins que precisamos melhorar, tratar, tem. Mas existe uma essência em você que Deus criou nesse tempo para impactar as pessoas que convivem com você. Então, que você viva esse tempo desperto, para que você possa viver impactando as pessoas com essa formosura que você é de pessoa. Aleluia, aleluia. Sabe, eu não posso ser um filho de Deus que repele as pessoas, que ninguém quer estar perto de mim. Não, o Senhor te criou nesse tempo, sabe? Às vezes, eu vou concluir o raciocínio, mas, sabe, às vezes eu adoro programa de televisão. Adoro, você acha errado eu falar? Não sei. É porque tinha essa coisa, né? Quando, enfim. Adorar só Jesus. Eu, às vezes, perco o tempo vendo programas de viagem e tal, de cidades, né? E falo, eu moraria nessa fazenda no meio do nada, sabe? Esse é um debate que a gente podia, enfim, não é o tema da pregação, mas sabe o que eu quero dizer? É que, sim, às vezes, a gente poderia apenas viver dessa vida desfrutando aquilo que ela poderia nos dar. Mas eu quero dizer que aquilo que você recebeu, é algo tão precioso que você não tem esse direito de se isolar do mundo e vou desfrutar. Não. O Senhor conta com você, com o ministério da reconciliação, que aquilo que você recebeu, você possa dar e impactar as pessoas que estão ao seu redor. Amém? E Paulo, ele está falando sobre isso, que nesse processo de crescimento espiritual, a gente começa a abrir os nossos olhos para quem nós somos, e de maneira que aquilo que nós somos pode ser usado por Ele para impactar pessoas. Amém? E ele continua, para que você conheça a sua herança. Porque sim, é possível que você viva essa vida fazendo aquela oração de quem não sabe o que tem. Senhor, se for da tua vontade, leve essa doença. É da vontade dele curar. Se você não sabe disso, você vai ficar perdendo tempo. Então, por isso, precisamos crescer no conhecimento daquilo que temos. Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor quiser, eu passo fome com a minha família, mas se o Senhor puder fazer cair uma migalhinha, nosso Deus não é Deus de migalha. O nosso Deus é Deus de prosperidade e abundância.
O nosso Deus não deixa o seu filho mendigar o pão, e você não vai ser o primeiro. Então creia, chame, declare a palavra. Não estou falando de você declarar vaidades, não, coisas supérfluas. Não, estou falando de você tomar posse daquilo que é seu, porque é seu como herança, conquistada por Jesus. Amém? É seu direito, e se é seu direito, você pode acessar. E você não vai ficar fazendo oração errada, gastando o seu tempo triste, ansioso, angustiado. Não, você vai entender aquilo que é seu. Por isso, precisamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Sabe, eu lembro que quando a gente fala sobre educação, e isso não é desse governo, não. Eu ouço isso desde quando eu era criança. Falava assim: o governo não investe em educação, porque se o povo ficar esclarecido, a gente cobra os nossos direitos. Você não ouviu isso desde que você é pequeno? A gente sempre ouviu isso, sabe? E isso, de alguma forma, também é realidade no reino espiritual. Se o conhecimento não chega para você, você não vai poder tomar posse daquilo que é seu, e você vai deixar passar. Então o que fazemos? Crescemos no pleno conhecimento da verdade. Amém? Aleluia. E também, a última parte do versículo, a suprema grandeza do poder para nós os que cremos, porque o poder de Deus se move em você e através de você. Sabe, às vezes quando nós chegamos para Cristo, de alguma maneira nós ainda somos um pouco tímidos de fazer determinadas orações e a gente pede ajuda, mas tem um momento que você vai precisar começar a andar com as suas pernas. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você, ele é o poder para você declarar e as coisas vão acontecer. Amém? Cremos com o nosso coração, confessamos com a boca e assim se fará aquilo que se diz. Esse é o princípio que está estabelecido na palavra. Então, crescer espiritualmente, primeira coisa, tem a ver com saber, chegar ao pleno conhecimento da verdade, porque só quando eu sei aquilo que está escrito a meu respeito, é que eu sou capaz de viver aquilo que está escrito a meu respeito. Amém? Aleluia. O segundo aspecto que nós vamos tratar sobre crescer espiritualmente está em Gálatas. Por favor, abra comigo. Estava aí pertinho já na página anterior. Capítulo 5. Gálatas 5. Versículos 16 e 17. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa passagem aqui, querido, ela traz uma instrução preciosa. Se o Espírito Santo habita em nós, para crescer espiritualmente, precisamos andar no Espírito. Simples assim. Sabe por quê? Essa carne, que ainda não foi salva, tem desejos. A nossa alma, que está sendo transformada, muitas vezes ainda vai tentar te colocar num lugar de pena, de coitadinho. E nós precisamos andar no Espírito, para que quando estamos de frente de alguma situação, nós tenhamos a capacidade de operar pelo Espírito.
aqui fala sobre esses dois opostos entre si, a carne e o espírito. E muitas vezes nós achamos que, porque quando nós vamos para Deus, né, somos salvos, é muito interessante que essa consciência de santidade, né, acho que é uma das primeiras coisas que chegam para a gente. Às vezes o diabo inclusive até tenta buscar oportunidades de trazer condenação quando você não consegue viver naquele nível, né, de, entre aspas, perfeição que você gostaria. E o Espírito Santo, ele é aquele que nos ajuda. E às vezes nós achamos que para não andar na carne, nós temos que lutar com essa carne. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a gente precisa andar no Espírito. E quanto mais eu alimento o Espírito, quanto mais eu oro no Espírito, quanto mais eu passo tempo com Deus, quanto mais eu tenho prazer na palavra, essa carne ela vai enfraquecendo. Sabe, eu trouxe esse exemplo, acho que da última vez que eu ministrei, né? Às vezes a pessoa ela tem problema com fofoca e ela diz, quer saber, para eu não fofocar mais, eu vou jogar esse telefone fora, eu vou me trancar em casa, eu não vou falar mais com ninguém. Essa pessoa vai dar um jeito de fazer fofoca. Por quê? Porque não é assim que se combate. Você combate a carne com o Espírito. E de que maneira? Eu vou orar. Eu vou entrar no secreto com Deus. Sabe, quando você começa a estar imerso nessa atmosfera, nesse ambiente onde a unção se manifesta, quando surgir aquela oportunidade de fazer aquele comentário, vai vir um temor sobre você. Porque é assim. Não se combate a carne com a carne, mas andando no Espírito. Então, quando vier aquela oportunidade de eu soltar uma palavra dura sobre alguém, o Espírito Santo vai trazer contrição sobre você e você vai se calar. Por quê? Porque é o ambiente onde você está se inserindo. E como que eu ando no Espírito? Criando momentos de relacionamento com o Espírito Santo. Você vai viver em comunhão com a palavra e em comunhão com o Espírito. O Espírito ele já está dentro de você, glória a Deus. E esse Espírito, quando ele vem morar dentro de você, que é o primeiro passo, você pode pedir a Deus. Você pode crer para ser batizado com o Espírito Santo, vai vir uma outra porção sobre você, e você vai poder orar em outras línguas e aumentar o nível. Aumentar o nível. E isso vai fazer que quando você vai até a palavra para buscar esse pleno conhecimento da verdade, revelações da palavra vão começar a chegar para você. E você que às vezes andava num nível natural de resolver as coisas, de viver o dia a dia, daqui a pouco já está recebendo notas. Daqui a pouco já está recebendo instruções sobre como lidar com questões na sua vida. Daqui a pouco já está orando por pessoas, já está impondo as mãos sobre os doentes. Por quê? Porque nós vivemos em comunhão com a palavra e com o Espírito. Com a palavra e com o Espírito. E isso vai fazer com que eu não mais seja um bebê espiritual, mas alguém maduro em Deus. E é nesse nível, sabe? E enquanto eu estava preparando essa ministração, chegou
essa palavra para mim, essa instrução para mim, de que nesse tempo nós não vamos viver as coisas porque estamos correndo atrás das coisas, mas vamos viver coisas porque no Espírito vamos gerar habilitações, e quando eu sou habilitado, eu entro numa fase onde naturalmente eu vivo determinadas coisas. Então é o tempo de crescermos espiritualmente, e cada passo, cada degrau que em Deus, eu não estou falando de hierarquia, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de compromisso e constância com esse crescimento em Deus. Cada passo que você der, eu quero dizer, o Espírito vai te habilitar a viver novas coisas nele, e você vai ter novos testemunhos nele, e a tua família vai começar a te ver de um jeito que não via antes. Por quê? Vão ver o teu crescimento, vão ver o teu amadurecimento, vão dizer, olha, ele não era assim, mas agora ele está diferente. Aleluia. Por quê? Porque antes você estava, como Paulo dizia, leite espiritual, não posso dar algo sólido, mas não, você entrou num compromisso com um crescimento espiritual, e agora você está habilitado por Deus a viver determinadas coisas. E isso se testifica. Aqueles que estão em volta de você começam a ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, às vezes nós temos a ideia, né, de que algumas pessoas vão viver um nível espiritual baixo e um grupo seleto de pessoas vai viver um nível espiritual mais alto. Querido, a gente vive em Deus aquilo que a gente quiser se comprometer para viver. Se eu organizar a minha vida, se eu balizar a minha vida no conhecimento da palavra e no relacionamento com o Espírito Santo, querido, eu quero dizer que você vai ser uma pessoa madura em Deus. Eu não estou falando de alguém que não precisa de igreja, nada disso. Congregando aqui entre a gente, mas aquilo que Deus tem para fazer na sua vida vai estar liberado. Você vai estar habilitado. Amém? Basta querer. Basta querer. Sabe, essa semana eu estava passando as coisas de um aparelho celular para o outro. E aí, quando chegou no meio da operação, aquilo interrompeu e falou assim: para transferir os dados, conecte-se à bateria. Simplesmente aquele celular tinha aquela função de passar os dados de um para outro, mas porque a bateria estava baixa, ele não pôde transferir. Sabe, eu quero dizer que assim somos nós, cheios de utilidade em Deus, mas o nível da nossa bateria vai definir as funções que estarão habilitadas em nós para vivermos ou não. Se vivermos um nível baixo na nossa bateria espiritual, viveremos só no modo avião. Mas se nós nos comprometermos em chegar ao pleno conhecimento da verdade e andar no Espírito, as funções elas começam a estar habilitadas, e você vai ver coisas que você não via antes, você vai falar coisas que você não falava antes, você vai perceber coisas de uma maneira que você não percebia antes. E isso não é para uma elite espiritual, isso está disponível para todo aquele que quiser se relacionar com o Espírito Santo e com a palavra. E eu e você podemos ser aqueles que no dia de hoje vão dizer: Pai, eis-me aqui, eu quero mais do Senhor, eu quero viver esse relacionamento contigo. Sabe, Paulo, ele vai dizer, o atleta, ele em tudo se domina. E eu estava meditando nesse versículo, e eu fiquei pensando, né? Lembrei muito dos retiros da igreja, que é engraçado, né? Aquela galera que não joga futebol há um tempão, sempre se machuca. Por quê?
atleta de fim de semana. Faz aqui, faz ali. Mas o Senhor nos chamou para sermos atletas olímpicos da fé. Por que eu falei olímpico? Porque não é aqui e ali, não é alguém habilitado. É alguém com pleno conhecimento. É alguém em forma. É alguém altamente instruído, perito. Porque o Senhor quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.